Chicão, o falecido Chicão, que jogou comigo aqui. E eu O quero irmão ver dele ele era já bem na hora fotógrafo. que a gente vai começar, é isso? Não Moço? quero falar agora. Ele bem na porta. O Chicão é uma lenda, né? É isso aí, é bom já começar a entrevista assim, ó, já rindo, a gente já tá rindo aqui já faz bastante tempo. Pessoal, um abraço aí, galera soberana. Estamos aqui com o grande Valdir Pérez, aqui no Morumbi, uma tarde excelente. Obrigado pela presença, Valdir, muito bom estar aqui com o ídolo tricolor. Muito obrigado, Celso, é um prazer, né? E a gente está aí à disposição aí para poder conversar sobre o São Paulo, futebol e tudo que realmente relaciona ao mundo da bola. Legal, bacana. Bem, a gente está aqui nessa entrevista para o site Soberanos, mas a gente tem dois convidados aqui na bancada com a gente. O Richard Morales, que é colunista também do Tricolor News, e o Vander Nardino, que ele é da equipe esportiva do Sempre Tricolor também com a gente lá, está participando sempre dos jogos e tudo. A gente vai começar aqui a bater um papo com o Valdir. Queria saber de você, Valdir, um pouquinho do começo da sua carreira. Você começou no Garça, né? Comecei no Garça. Antigamente a Federação Paulista tinha a primeira, que era essa do São Paulo, tinha a intermediária, que era um torneio muito longo para que subisse, depois tinha a terceira divisão, segunda divisão, terceira divisão. O Garça estava na terceira divisão. Eu tinha 16 para 17 anos quando jogava, por exemplo, com um time amador que o Garça era responsável e faltou o goleiro no jogo profissional. Como eu tinha essa ficha de inscrição amadora, eu fui para o Garça e fiquei na reserva no jogo. Aí eu não saí mais. Aí terminou o ano e eu praticamente assinei meu primeiro contrato profissional com 16 anos. Com 16 anos, no Garça. No Garça. E aí você ficou quanto tempo no Garça? Olha, eu fiquei até terminar o tiro de guerra, porque antigamente lá no interior tinha um tiro de guerra. Então eu fiquei praticamente 3 anos lá no Garça, aí subimos da terceira para a segunda, subimos da segunda para a intermediária. E antigamente os juízes de futebol é que levavam informação de onde tinha determinados valores, né, que estavam começando no futebol, e o juiz de Campinas levou uma informação sobre o goleiro do Garça, que no caso era eu, para poder para ser observado como fui depois para Ponte Preta. E quando você foi para a Ponte, você era goleiro titular do Garça? Eu era titular do Garça. Isso em que ano foi? Bom, eu comecei no Garça no final de 68, 1968, e saí para Ponte Preta em agosto de 70. E na Ponte, como foi? Na Ponte, entenda bem, eu cheguei na Ponte, já fui inscrito para o Campeonato Paulista, inclusive esse Campeonato Paulista, a decisão foi aqui no Morumbi, que era Ponte Corrido, São Paulo e Ponte Preta. E o Arnaldo César Coelho apitou esse jogo e o São Paulo ganhou 2-0, gol do Toninho, né, falecido Toninho, jogou no Santos, jogou no São Paulo. E o São Paulo foi campeão paulista. Campeão, legal. E aí você ficou tempo na Ponte? Como foi isso? Fiquei 3 anos na Ponte. A Ponte, praticamente fiquei 1 ano e meio só fazendo um treinamento específico. Depois assumi o time como titular nos campeonatos paulistas, no campeonato brasileiro que a Ponte disputava. E num jogo em que no sábado à tarde o São Paulo foi jogar com a Ponte Preta, eu já tinha várias informações a meu respeito, porque o São Paulino também foi meu treinador lá, seu Alfredo Ramos, que jogou aqui na lateral esquerda do São Paulo, no tempo do Coy. E ele trouxe várias informações sobre o meu futebol e o futebol do Chicão. E numa partida, dessa partida no sábado à tarde, a Ponte Preta ganhou de 1-0 do São Paulo e eu fui o melhor homem em campo. Aí, consequentemente, nós tínhamos um jogo contra o Corinthians aqui no Pacaembu e a Ponte veio jogar e ao término do jogo a gente foi para casa do Dr. Henri Aguilar, que era o presidente do São Paulo Futebol Clube naquela época. E praticamente, tanto eu como o Chicão, nós assinamos um contrato com o São Paulo em 1972. Legal. Você citou o Poi. Quem foi a sua referência para você começar a jogar no gol desde lá do Garça? Você começou no gol, no Garça, mas tinha assim, algum goleiro que você se inspirava? Ou alguém falou, acho que você vai bem no gol? Como foi isso? Não, eu me entendo, me conheço com gente, com negócio de bola, desde o grupo escolar, que antigamente era grupo escolar. Eu ia já na brincadeira do recreio e tudo, eu já ia pro gol. Eu sempre fui goleiro, sempre fui goleiro.
E, logicamente, né, eu tinha 7 anos naquela época, 58, 62, já tinha um pouco mais. E aí quem estava em evidência era o goleiro da seleção brasileira, que era o Gilmar Santos Neves, né, que foi bicampeão mundial. E a gente é uma lenda mesmo, né? Tudo bem, Rico? Demorando, quebramos o gelo. Entendeu? E a gente teve essa visão em relação ao Gilmar, né? E coincidentemente, depois de trabalhar com o Porto foi aqui um grande goleiro de São Paulo também. Ele que me deu força, ele que me colocou no time profissional, ele que gostava do meu futebol, ele que treinava a gente. Então eu tenho realmente um carinho muito especial pelo seu José. Legal, você falou com ele. Eu queria pegar, assim que ele entrou no São Paulo, né? Eu tenho uma lida na sua história. Eu vi que você foi um goleiro que é tido como um certo catimba na hora das decisões. Na hora de cobrança de pênalti, tanto é que você decidiu um campeonato pra gente contra a Portuguesa. 2. E outro brasileiro em 77. E foram, assim, eram times não tão técnicos, mas um time raçudo, até porque tinha o Chicão. E eu queria que você contasse alguma história daquela época que a gente vê muito, lê muito, mas de repente tem algum detalhe assim interessante que você possa dar. Não, entenda bem, a gente tinha dentro do São Paulo, naquela época, né, as regras da arbitragem favoreciam muito. Por quê? Porque vamos supor, a partida tinha 45 minutos. Se São Paulo fizesse um gol, a partida era 35. Tudo enrolava ali, ficava enrolando. Pulava na bola, caía, levava meia hora para levantar. E aquele tempo agora os goleiros não têm mais essa liberdade, né? O cara chutava a bola aqui, em vez de eu pegar no canudo, eu vinha buscar de cá, então ia atrás do gol, então assim, uma série de coisas que a gente fazia. Graças a Deus, quer dizer, o primeiro título foi em 75 contra a Portuguesa aqui no Paulista. Nós ganhamos a primeira partida de 1-0, a Portuguesa ganhou a segunda aqui no Morumbi de 1-0, depois foi para a prorrogação 0-0 e foi para os pênaltis, né? Só que naquela época, por exemplo, hoje o goleiro fica já aqui do lado do gol. Antigamente ficava todos os jogadores, inclusive o goleiro, na linha do meio do campo. E quando eu ia para cobrar a penalidade, eu vinha abraçado com o jogador da Portuguesa. Entendeu? Eu vinha abraçado, conversando que não ia fazer, que não ia fazer já o gol. fazendo a média. Aí o cara vinha, batia. E realmente, por exemplo, o Dicá, que jogou comigo na ponte, bateu, eu peguei o primeiro. E segundo, depois veio, não sei se foi Tatá, alguma coisa também, ou eu peguei, foi fora, não estou muito bem lembrado. Então são duas penalidades assim. E eu vim abraçado com os caras. No terceiro do Ilcinho foi até engraçado, porque o jogador da Portuguesa falava assim, não deixa ele abraçar. Não deixa ele abraçar. Deixa eu só quietinho. Aí cresceu, em vez do Ilcinho caminhando, ele começou a correr, eu corri atrás dele. Aí ele foi bater o pênalti e eu peguei. Aí não adianta nada. Não adiantava nada, abraçando não se pegava. Não, mas isso daí entenda bem. Penalidade é uma coisa que eu encaro da seguinte maneira. O pênalti é uma situação em que o goleiro não tem culpa nenhuma. Se você tomar o gol, se você faz. É quase que uma covardia, né? Tchau, joga lá e vamos embora, né? Mas quem vai bater, a responsabilidade é muito grande. E para você bater um pênalti bem batido, você tem que ter concentração, tem que ter atenção. E às vezes você fazendo esse tipo de situação, some tudo. Então o cara não para pensar na hora que vai fazer. Então facilita o trabalho do goleiro, né? Teve uma penalidade máxima no jogo normal, o juiz botou, acho que foi até com o Bosquilha. O Bosquilha começou a dar risada e botaram a marca do Pedro. Quando ele apitou, foi fazer, eu estava em cima da bola. Deu um pique em cima da bola. O abafa, né? O que você está fazendo aí? O negócio é mais ou menos assim, né? Volta lá pro gol, meu. Vai aí, foi e acabei pegando o Pedro também. Isso foi em 77. Não, isso foi no jogo normal, sem decisão, né? Então, normalmente a gente fazia isso, ganhava o jogo, ganhava tempo, né? Segurava o jogo, a gente não pode fazer mais, você toma cartão amarelo, o goleiro, por exemplo, você podia fazer pênalti sozinho, o cara não acontecia nada, hoje os caras expulsam, entendeu? Mudou muito. Deu vermelho, né? Hoje é vermelho. De gol vermelho. Na década de 80, na Alemanha, teve um jogo amistoso contra a Alemanha, que
houve um cruzamento na área, o Menin cruzou na área, alguém tirou com a mão, foi um pênalti. Quem foi cobrar foi o Breitner. O Breitner, que ele era, assim, nunca tinha perdido um pênalti. E na Alemanha, ele foi cobrar e parece que a primeira o juiz mandou voltar e mas aí, isso foi correto? Não parecia que ele queria que ele não fizesse o gol, não quebrasse essa... Olha, logicamente, entenda bem, uma partida entre a Alemanha e o Brasil é uma partida de primeira linha, né? Sim. Os dois times são times aí que Mesmo conquistaram amistoso era... Isso é válido. E a Alemanha fez 1 a 0, acho que com o Fischer na frente, não me lembro o nome do... Fez 1 a 0. E depois o Júnior e acho que quem mais, não me lembro também o gol quem fez, acho que o Júnior fez um gol. Nós fizemos 2 a 1. Aí teve o lance do pênalti, e que eu acabei, né, dando uma adiantada, eu defendi a primeira cobrança e o juiz mandou voltar, bateu a segunda e trocou o canto, também defendi. E agora, o engraçado de tudo isso, eu vou até contar, né, Rick? Que é importante, né, por exemplo, seria se os jornalistas brasileiros viam como eu mexia com todo mundo. Por que você falou pro alemão? Eu falei, vou falar alemão. Eu nem falei alemão, pô, nem falei com o cara, né? Porque já tinha costume de ver eu mexer com todo mundo. Mas eu não falo alemão, vou falar o quê? Vou falar português para ele que eu vou pegar o pênalti dele, então não dá nem para ter noção disso, entendeu? Nessa linha da penalidade, eu tenho 42 e eu estava vindo para cá e falei, pai, eu vou falar com o Valdir Pérez. Meu pai é corintiano, falou assim, poxa, se um dia eu vou ir Valdir Pérez, eu corro para o clube de São Paulo porque você torceu para São Paulo por causa do Valdir. E aí, em 78, 77, São Paulo estava totalmente adverso, fizemos 3 pênaltis. E você fez aquela catimba toda. E assim, eu acho que foi catimba, tem como você falou, o jogador, a responsabilidade é dele. E você percebeu nessa coisa toda que a concentração é toda no pênalti, né? E você tinha uma técnica sua. Essa técnica sua que fez esse sucesso todo, que foi essa decisão 75, essa decisão de 77. Eu acho que hoje as pessoas não têm essa. Hoje o goleiro não tem essa. Não sei se o goleiro não tem essa percepção, ou ele só pensa muito na mídia. Naquela época não tinha toda essa mídia, como você diz, né? E aí acho que ninguém percebeu isso. Acho que eu nunca ouvi isso que você falou agora. É a primeira vez que eu ouço, olha, a gente está ouvindo muito a concentração. E pro goleiro, assim, eu já vi assim, a gente já foi freguês, tomou um gol no Corinthians, né? Pro goleiro, na hora do pênalti, quando você, lá em 78, aquele jogo foi teste de cardíaco, pro São Paulo não foi. Naquele dia, você sentia que, mesmo aquela situação, João Leite, um baita goleiro, né? Naquela época, tem os 2 melhores goleiros do Brasil, os melhores times do Brasil naquele momento. Você achou que dava? Na boa, você achou que dava mesmo? Olha, aquela situação daqueles 3 campeões, você achou que dava mesmo? Acontece o seguinte, o jogo, vê bem, o jogo foi um jogo que todos os jornais do Brasil dava realmente o Atlético como vitorioso. Sim. Lá em Belo Horizonte, ficou a torcida todinha do Atlético, uma porção do São Paulo no canto. A impressão que tinha é que o Atlético seria campeão, lógico. O Atlético foi a melhor equipe para o São Paulo durante o campeonato. Teve o Reinaldo, que foi o artilheiro do campeonato, que era um excelente jogador, mas ele estava expulso, não pôde jogar. O Serginho tinha dado um pau no bandeirinha. Também foi suspenso. Então houve lá, naquele momento lá, eu já até falei isso, inclusive, o Muricy foi atrás do Serginho, botou um avião ali de chuva aí. De chuva num teco-teco, né? Mandou ele para lá e chegou lá, o Serginho se trocou no vestiário, os repórteres olhavam o Sérgio no uniforme, e aí daqui a pouco foram buscar o Reinaldo também, então forjou aquele ambiente daquele jeito. Mas o São Paulo tinha 3 jogadores, que eram o Pérez, o Viana, o Antenor, que são jogadores que não tinham uma sequência de jogos, né? E nós ficamos aí com um time meio capenga. Nós defendemos o jogo 0 a 0, o Zé Sérgio criou oportunidades de jogo.
E aquilo diz para você, a responsabilidade do Atlético era muito grande naquele sentido. Quer dizer, foi o jogo, foi para a prorrogação, foi para os pênaltis. Como já tinha essa noção, quer dizer, você vai fazendo, vai defendendo, não foi só os pênaltis da decisão 75, mas de jogo normal a gente acabou defendendo e você cria uma imagem de defender pênalti. Isso cria, quer dizer, o que acontece? Aquilo que eu falei para você, eu tentei tirar a concentração dos jogadores e infelizmente você vê batendo, nem a bola eu peguei, foi Exatamente, foi tudo O respeito já foi muito grande. foi para fora, e jogadores de qualidade. Não foi qualquer cabelo de banho, foi jogador de qualidade. Canela aparecendo aí. Nossa, daqui para cima. O Rick aqui. O Rick vai Tá puxando aqui a polícia. Corta isso aí. Não, isso a gente não corta. Nem no vídeo ele não corta nada. Entendeu? Então são situações que acontecem dentro do futebol, que é momento, é hora lá. Na hora você vê e você faz, entendeu? Por exemplo, eu fazia a mesma catimba com 2 jogadores excepcionais. Ailton Lira, do São Paulo, e o Jorge Mendonça, que jogou no Palmeiras. Eles botavam o peito, olhavam para mim, davam risada, pum, eu caía lá, a bola entrava aqui. Teve um jogo aqui contra o Santos, 4-1, até o Neymar rodou a bandeirinha. Juari. Aí teve um jogo contra o Santos, teve 2 penalidades. O Ailton Lira bateu o primeiro, pum, nesse canto, e olhando pra mim dando risada. Mas teve outro, eu fui lá, eu fui nesse, ele jogou na guerra. Continua ao contrário agora. Entendeu? Então, eram jogadores que você não conseguia Eu mexer. consegui. Emocionalmente, você mexia que eram frios, jogadores tranquilos, né? Mas aquele que se perdia nesse sentido, você acabava criando um problema, ou chutava na trave, ou chutava fora, ou acabava defendendo o pé. Rogério, pra você, numa época teve muitos goleiros, teve o Leão, teve o Carlos, você teve 3 Copas do Mundo, 74, 78 e 82, 82 era como titular. Como foi pra você defender a seleção com os grandes times que tinha na Europa, na própria América? Como foi pra você participar de 3 Copas do Mundo? Como isso influenciou na sua carreira? Olha, entenda bem, a primeira Copa de 74, eu tinha 23 anos. Eu tinha chegado ao São Paulo com 22 anos. Eu fiquei na reserva aqui quase 4 meses quando eu fui comprado pelo São Paulo da Ponte, do Sérgio Valentim. O Sérgio era considerado São Sérgio, campeão em 70, 71, 72. E aí eu vim para cá, fiquei na reserva do Sérgio. Praticamente em outubro o Sérgio foi ferido no jogo contra o Curitiba aqui e acabou discutindo, acabou criando um problema. O São Paulo empatou 2-2 aqui. Aí eu estava no banco, viajava para São Paulo, aí o Poi colocou no próximo jogo, que era português, o Poi me colocou. Naquele campeonato brasileiro, que também passou o ano, que virou o ano, foi um ano antes da Copa de 74, 73, começou o ano de 74 e ficou 4 finalistas por jogo. Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Internacional. E o que aconteceu? Nós conseguimos aí uma vitória de 4-1 no Internacional, conseguimos um bom resultado. Aí fomos para o jogo contra o Palmeiras, que foi a decisão, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro em 74. E aí o que aconteceu? Nós empatamos aqui no Morumbi, numa quarta-feira de noite, 0-0, e eu joguei muito bem. E a partir daí começou a meu nome ser lembrado para negócio de seleção brasileira. Mas a seleção já tinha definido o Leão, o Wendel e o Renato, que era goleiro do Fluminense. E a gente continuou aqui jogando aqui, entramos na Libertadores, o São Paulo tinha direito, eliminando o Palmeiras. E foi começando a chegar perto da Copa do Mundo. Nós tínhamos um centroavante aqui, que estava na seleção brasileira, que era o Mirandinha. O Mirandinha foi cortado. O Mirandinha veio para cá, nós estávamos disputando o jogo da Libertadores. Inclusive o Mirandinha veio para cá, nós jogamos contra o Milionário do Bogotá aqui, Pacaembu, aqui eu não me lembro.
E o Mirandinha foi dispensado, chegou naquele mesmo dia, jogou, fez 3 gols. E nós ficamos jogando a Libertadores e os outros campeonatos de São Paulo tinha. Faltavam 10 dias para a Copa do Mundo 74, houve cortes na seleção brasileira. Houve cortes do Clodoaldo, que era o goleiro que jogava do Santos, e cortaram o goleiro Wender. Aí, quer dizer, 10 dias, a gente, eu e o Mirandinha fomos reconvocados. O Mirandinha é convocado e foi convocado pela primeira vez para a seleção. Aí nós fomos para o Rio, puseram terno na gente, botaram na mandaram, poraram os dois, mas vocês vão para a Alemanha, lá vocês se viram. Chegou lá, tinha um. Você sabe falar alemão, né? Foi tudo muito fácil. Chegamos lá. Aí conseguimos lá, já tinha o pessoal da CBF esperando a gente, CBD, né? Aí nós já fomos lá para a concentração e eu comecei a treinar com a seleção brasileira e participar de Copa do Mundo, sabe? Eu fui como terceiro goleiro, então foi essa a primeira experiência. Só que esse ponto, quando você vai para uma seleção brasileira, você tem destaque que as notícias todo ao meio-dia tem, à noite tem, né, a televisão, notícia, então você acaba fixando com o goleiro da seleção brasileira. Então muda o teu status, né, muda a torcida em si passa a ver você de outra maneira. E aí eu continuei, quer dizer, passou a Copa do Mundo, aí continuei fazendo os amistosos com a seleção brasileira. Aí em 75 eu fui titular na Copa América, né? Copa América e essas coisas assim. Olha, saúde. Aí o que aconteceu? Aí continuei na seleção brasileira tal, e o Brandão foi para a eliminatória da Copa de 68. E eu fui convocado, o Leão foi convocado, o Jairo, que era goleiro do Curitiba, foi também convocado. Aí o Brandão caiu e entrou o Cláudio Coutinho pro time. E o Cláudio Coutinho cortou 5 jogadores, inclusive eu. E convocou o Manga, que tinha 44 anos, essas coisas todas. Então eu vim para o São Paulo, continuei meu trabalho. Só que no São Paulo também encontrei um grande problema, que aí chegou o Toinho. E o Toinho, enquanto eu estava na seleção brasileira, ele estava jogando muito bem. E aí eu tive que ficar no banco. Depois, na hora que começou o campeonato de 77, nós somos campeões. No início o Minério começou a revezar, e na hora que começou a decidir o título, ele deixou eu praticamente como titular. E a gente foi campeão lá em Belo Horizonte, como a gente já falou. E aí surgiu a convocação para 78. Aí foi o Zé Sérgio daqui, o Chicão, eu, Dinamite e acho que o Miguel do Vasco, alguma coisa assim, que fomos convocados. E aí eu fui para a Copa de 78. Aí o que aconteceu? Aí continuei, né? Aí houve uma mudança, perdeu lá a Copa do Mundo também da Argentina, ficou em terceiro lugar. Houve uma mudança aí, o Tele praticamente assumiu o time. Não fui convocado nas primeiras convocações do Tele. Mas quando chegou o Mundialito do Uruguai, o Carlos, que era titular dele, se lesionou o braço, quebrou o braço. E ele me chamou. Foi uma coisa até engraçada, porque eu estava voltando de férias de São Paulo e estava no Guarujá. Aí eu assisti o jogo Brasil-Argentina, que foi no dia 1º, no dia 2 a Argentina ia se apresentar aqui no São Paulo. Aí assistimos o jogo, o Carlos machucou, entrou o João Leite, aí eu vim embora. De manhãzinha, 9 horas, quando cheguei em casa tocou o telefone. Era o Roberto Silva, antigo repórter da Bandeirantes. Ele falou assim: ô Valdir, tudo bem? Tudo. Estou chegando de férias e tal. E eu estava gordo, tinha largado, agora vou voltar para São Paulo, pré-temporada, e aí eu volto em forma, né? Aí chega e fala: você foi convocado. Para, convocado o quê, meu? Ainda mais tinha o Leão na época, bem no Grêmio. Eu estava no Grêmio, né? O que convocado, eu tô fora. Aí daqui a pouco acabei de ligar, tocou São Paulo, o clube ligando assim pra mim: ó Valdir, você tem que estar às 7 horas da noite lá no aeroporto, na banca da Pluma, que ela ia pro Uruguai.
Você foi convocado, tem que ir para a seleção. Eu tava no caminho da estrada mesmo. Aí eu fui embora, cheguei lá, comecei a treinar, não tinha condição nenhuma, eu estava rezando pro João, falei, pelo amor de Deus, jogue, não machuca, porque eu treinei um pouco, tudo dolorido, cara, não podia nem sentar no banco. Aí, daquele jeito, aí passou. Quando foi começando a eliminatória para a Copa de 82, eu praticamente assumi o time. Então eu disputei daí da eliminatória, dos amistosos, todos, até ser titular na seleção brasileira. Seleção brasileira é um negócio assim importantíssimo na carreira do jogador. Principalmente quando é fora. Você vai defender o teu país, você tem, além de tudo, a obrigação de futebol, de torcida, de brasileiro. Né? Você tem o patriotismo que você tem que defender o clube do seu país, a nação do seu país. Isso é realmente uma responsabilidade. E a gente encara, né, cara? Encarei muito tranquilo, tive problemas também no primeiro jogo, mas durante o campeonato todo lá, a gente já contra a Argentina jogamos muito bem e acabamos sendo desclassificados lá com a Itália, que todo mundo lá, depois disso, que a Copa do Mundo tinha terminado ali. E que a decisão seria Brasil. Nessa linha, Rick, vai, eu chamo de Rick. Nessa linha eu acho que foi uma volta por cima, que as pessoas falam muito do time, eu lembro do time até hoje. Valdir Pérez, Deandro, Oscar, Luizinho Júnior, Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Éder e Sérgio Chulapa. Timaço, que o pessoal fala muito do Barcelona de hoje, mas esse time jogava por música, esse era o time. Se o Guardiola veio esse time jogar, ele colocou o Barcelona para jogar igualzinho. O time era um time que você podia jogar. Você ia jogando com o Leandro, você ia jogando com o Oscar, com quem você quisesse. Era um timaço. E naquele jogo contra a Rússia, União Soviética na época, quando veio aquela bola que bateu no teu braço e entrou, o que passou na tua cabeça? Passou tudo. Até o gol passou. Assim, xingou, muito melhor que a Rússia. O cara chutou, aí. Essa é uma coisa que acontece, entenda? Vê bem, você vê. Passado, quer dizer, a Copa do Mundo foi em 2000. Não, agora 2010. 2010, se você analisar o que foi falado da bola Jabulani, foi um negócio triste. E a bola da Espanha também era uma bola ruim, era um balão, sabe? Foi muito mal desenhada, projetada, e não foi só eu que reclamei, vários goleiros lá da Europa reclamaram pela bola, entendeu? E realmente às vezes acontece esse tipo de coisa, e essa adaptação, por exemplo, eu esperava a bola mais em cima, ela bateu bem mais embaixo. Então é coisa que acontece. Agora você tem que estar tranquilo, você tem que ir, porque como se vale de perto, de longe, de perto, de frango, não é frango, é um golzinho só e acabou. Só que eu quero aproveitar esse gancho, desculpa, mas você falando de frango. Aquele jogo último contra o Santos, que o Denis espalmou uma bola do Neymar, não sei se você assistiu ou viu o lance. Aquilo pra você foi um frango, uma eventualidade? Olha, Vamos falar de frango, né? Você gosta de frango? Muito bem, carinho. Então tá bom. Acontece o seguinte, você não é goleiro não, né? Se eu fosse goleiro, ia ser só frango. Então tá bom. Você não ia ser bom de pau com bom de pau, né? Também não. Viu? Acontece o seguinte, coisas que realmente você tem que estar preparado para isso aí, sabe? O deles, por exemplo, entenda bem, o deles está assumindo a equipe praticamente esse ano, não teve a chance de dar continuidade no jogo. Eu falei muito bem, inclusive escrevi um artigo no jornal Lance a respeito do jogo que ele fez contra o Vasco lá no muito bom. Ele tem que estar jogando e dar crédito. Agora, o grande problema, isso que eu vejo, que todos os goleiros que fazem sucesso, partida decisiva você não pode fazer. Partida que vale título, vale classificação, partida da seleção brasileira, como o lance que, por exemplo, eu falei da Rússia, você vê um jogo que nós ganhamos, e as pessoas cobram isso de mim desde 82, mesmo com a vitória, entendeu? Então são situações que não podem ocorrer. Então, esse negócio deixa, por exemplo, marcado. Se você fazer um parâmetro em relação ao Júlio
Júlio e Aldeia, o Júlio César goleiro do Corinthians. O Júlio falhou aqui, voltou a falhar aqui. São caras de goleiro. O Denis não falhou aqui. Se tiver essa decisão e o Denis não for bem, ele corre risco de. Espero que não aconteça agora. Não, mas já a gente falou de frango, então vamos dar uma pausa pro Rui comer uma coxa de frango e a gente volta daqui a pouco com uma segunda parte aí da nossa entrevista aqui com o Valdir Pérez.